questão trata do início do período medieval. O texto diz o seguinte: segundo uma lenda medieval, o Papa Gregório o Grande, 504 a 604, portanto, na passagem do século VI para o século VII, teria conseguido absolver a pena do imperador Trajano, 53 depois de Cristo a 117 depois de Cristo. Trajano, portanto, que governou Roma na passagem do século I para o século II. O pontífice, ou seja, o Papa, após constantes orações e prantos, conseguira libertá-lo do inferno e levá-lo para o céu. Então, já depois de séculos da morte, Trajano teria sua alma levada para o paraíso através das orações do Papa. Essa lenda foi difundida na Idade Média, sobretudo na Península Ibérica, e utilizada como exemplo de conduta para os reis sobre a obrigação de governar com justiça. A relação que o texto faz entre a Antiguidade e a Idade Média indica que a atitude do Papa Gregório o Grande revelava que, letra A, a recuperação da memória dos imperadores romanos poderia fortalecer o papado. Não, o texto não demonstra isso. O momento em que o papado era muito forte, no início da Idade Média, o Papa já tinha um controle enorme sobre a sociedade medieval. A letra C afirma que o Papa pretendia restaurar o antigo Império Romano e subordiná-lo à Santa Sé. Nada no texto fala sobre uma tentativa do Papa em restaurar o Império Romano. Então, por isso, a alternativa falsa. Até houve, sim, por parte da Igreja, algumas tentativas de recuperar o antigo Império Romano, mas esse texto não trata desse assunto. A letra D de dado afirma que o povo romano não era governado por um imperador sábio e justo. Não é essa a questão. O Império Romano já tinha caído. Estamos falando da Europa medieval, em que há um processo de formação do sistema feudal e havia reis governando vários reinos de origem germânica. Então já não havia um imperador no poder desde o século V. A letra E afirma o seguinte: revelava que os principais militares romanos, ao entrar em conflito entre si, enfraqueceram o governo de Trajano. Não faz nenhuma referência a esses conflitos. Então, portanto, letra B de bola. O Papa Gregório, com essa atitude, revelava que o imperador Trajano, apesar de ser pagão, então, portanto, ele ainda não era cristão, o primeiro imperador a se tornar cristão na Roma Antiga foi Constantino, que no século IV deu liberdade de culto aos cristãos, muito depois de Trajano, deveria ser um exemplo de governante. Sim, o Papa, com essa atitude, ele resgata a memória de Trajano porque considerava que Trajano era um exemplo de governante. E nesse momento, muitos reis da Europa buscam a legitimidade através da ação do Papa. E aí o Papa usa Trajano como exemplo a ser seguido pelos monarcas daquele período. Então, portanto, o que responde à questão é a alternativa B.